Bom pessoal, nesse vídeo eu vou tentar mostrar a multiplicação entre monômios. O que é multiplicação entre monômios? É uma regrinha bem básica. Você vai multiplicar letra com letra e número com número. Então é o seguinte, a definição é o seguinte. A definição ela vai ocorrer da seguinte forma. A definição vai ser realizada como? Multiplique parte literal com parte literal e parte numérica com parte numérica. Mas o que é a parte literal e a parte numérica de um monômio? Então, só relembrando o que é. É o seguinte, você tem um monômio, ele é composto de números e letras ou apenas números. Isso que é um monômio. Então assim, você tem um monômio, por exemplo, 2x ao quadrado. Qual é a parte numérica, qual é a parte literal? A parte numérica será o 2 e a parte literal será quem? O x. Aqui é a parte ok? Agora eu aconselho dar uma pausa no vídeo, copiar essa definição, este exemplo de parte numérica e parte literal, para que possamos ir adiante com o nosso assunto. Então, vamos a alguns exemplos. 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 A letra A. 3x ao quadrado vezes 6x ao cubo. Ok? Então, da definição, a gente tem que fazer o produto dos fatores numéricos e o produto dos fatores literais, que é a parte literal e a parte numérica dos fatores. Então, vamos fazer o seguinte. Faremos 3 vezes o 6, certo? Vezes, agora a parte literal. Parte literal é o x, que são as letras. Literais lembra letras, então
x ao quadrado e x ao cubo. Então fica x ao quadrado vezes x ao cubo. Lembrando lá da tabuada, quanto é que dá? 3 vezes o x dá, 3 vezes o 6, desculpem, 18. Vezes, aqui, não ocorre uma multiplicação de bases iguais? Lá lembrando da postagem da semana passada? Então, multiplicação de bases iguais, fazemos o que? Com os expoentes. Olhem aqui. Vamos supor o seguinte, temos uma multiplicação 2 na terceira vezes 2 na quarta. Então, 2 vezes 2 ao cubo vezes 2 na quarta, a gente mantém a base, soma os expoentes. Logo, somando os expoentes dá 2 na sétima potência. Então, aqui aplicamos essa mesma propriedade. Mantemos o x e somamos os expoentes. Então o resultado será 18 x ao x na quinta potência. Sugiro que vocês dêem uma pausa no vídeo, copiem este exemplo no caderno, que vai auxiliar bastante nos exercícios. Fazendo o exemplo B agora. Exemplo B. Quatro x na quarta y na 2 vezes 2 x y na terceira. Então olha só, aqui temos o que? Na parte literal temos duas letras. Aqui a nossa parte literal. E aqui temos a nossa parte literal. Então, a maneira de resolver é igual, só que temos que agrupar letra igual a outra letra. Então é o seguinte, a parte numérica é o 4 e o 2 vai ficar como? 4 vezes o 2 vezes x na quarta vezes y na segunda vezes o x vezes y na terceira. Agrupando, chegamos a qual resultado? Agrupando, chegaremos ao seguinte resultado. 4 vezes o 2 dá o 8, vezes, agora juntando esse x com esse x na quarta vezes x na primeira vezes y na segunda vezes y na terceira. Então, aplicando,
a mesma propriedade do exemplo A, que é o que? Bases iguais mantêm a base, somos expoentes. Faremos isso aqui nesse exemplo também. Mantemos o x, e somamos os expoentes deles, vezes o y, que a gente vai repetir também essa propriedade. Logo, o resultado será x elevado 4 mais 1, 5, então vai ficar x elevado na quinta potência, vezes y, 2 mais 3 elevado na quinta potência. Esse é o nosso resultado final do exemplo B. Então, essa é a multiplicação entre monômios, e até o nosso próximo vídeo.